Muito bem, estamos aqui hoje mais uma quinta-feira para falar sobre marketing digital com resultado para o seu negócio. Como a gente já sabe, a gente vai estar trabalhando sempre uma quinta-feira sobre para você empreender, como que você ganha dinheiro com marketing digital e também a gente olhando como é que um negócio pode estar observando esse lado digital. Se você não está no digital, como é que você pode estar se aliando com o digital e assim fazendo seu negócio crescer, prosperar e ser divulgado para o Brasil inteiro. Então, eu sou Silvana Rosa, sou estrategista de marketing digital e toda quinta-feira a gente vai estar aqui junto. Mas hoje eu trouxe para nós um empresário no marketing digital. Ele talvez seja uma pessoa que faça algo que a gente usa bastante, que é brindes. Prieto, bem-vindo. Conta para nós como que é que você começou a empreender, quem é o Prieto. Obrigado, prazer estar com você, obrigado pelo convite, né? Como eu comecei a empreender? Levanta um pouquinho o microfone. Eu comecei a empreender muito cedo. Costumo dizer que comecei a empreender aos 8 anos de idade, tive algumas experiências empreendendo, depois aos 10, depois aos 12, mas empreender de fato com brindes promocionais fazem 16 anos. Nossa. Quando eu trabalhava na área de vendas, eu sou um apaixonado por vendas. Eu acho que vendas é a melhor profissão do mundo, aliada a marketing digital, a tudo que o quanto você quer ganhar. A tudo que o marketing digital traz. E eu tive uma sacada naquele momento, em 2006, ao ler a Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Tinha uma matéria que falava assim: as grandes empresas querem comprar de você. E ali mostrava que grandes companhias compravam de empresas pequenas e um dos itens que eles compravam eram brindes promocionais. Eu não conhecia nada desse mercado, me chamou muito a atenção. E eu fiz uma associação. Na época eu trabalhava em gráfica, eu era vendedor de indústria gráfica. E eu pensei, o cliente que compra gráfica compra brindes, vou vender brindes. E aí comecei a minha jornada empreendedora nesse mercado, sem nenhuma informação. Sem informação sobre empreendedorismo, sem informação sobre marketing digital, sem informação... Você começou como muitos brasileiros, né? Começa às vezes com uma ideia, somando parcerias. É isso aí. E sangue no olho. Como a maioria dos brasileiros que começam a empreender, né? Nós no Brasil temos um grande contingente que empreende por necessidade. E não deixou de ser o meu caso. Eu queria melhorar de vida, eu queria crescer, eu não tinha medo do trabalho. Então as informações eram muito escassas e eu fui atrás. Comecei para a região da 25 de março. Nossa, ali tem muitos negócios que começaram ali, né? Fui atrás daqueles chineses, atrás daqueles boxes, para entender quem poderia me vender brindes promocionais. E há 16 anos eu comecei essa jornada com brindes promocionais, com presentes personalizados, né, que são produtos que de fato trazem encantamento e perpetuação de marca, né? Ao longo dos anos, a gente vem desenvolvendo o negócio, vem desenvolvendo o mercado, vem crescendo e visualizando que não se tratam de brindes promocionais apenas, né? São presentes, são itens que carregam marca de empresas e fazem com que essas marcas sejam perpetuadas. Mas a minha história no empreendedorismo começa assim, há 16 anos atrás. E com o tempo você foi adequando, buscando profissionalização. Você é um cara, ele é meu amigo, gente, então é um cara que eu sei que ele está sempre buscando aprimoramento, conhecimento para poder melhorar o teu negócio e também trabalhando com networking. Marketing não é só a parte do digital, tem o marketing pessoal. Verdade. Então, assim, o networking, quanto representa hoje no seu negócio? O network, em termos de crescimento, eu posso te dizer que ele representa 50% do negócio. Por quê? O network, mais do que clientes, fala-se muito do network para clientes. Mas o network me trouxe uma coisa mais valiosa até que o cliente, que foi o conhecimento, que foi novas possibilidades, que foi novas competências. No network eu me conectei com pessoas como você, por exemplo, onde eu aprendi mais sobre marketing digital. Então eu vejo que a questão do network, e tem uma frase que eu gosto muito sobre network, né, de você ser interessante sem ser interesseiro.
Então eu me coloco como uma pessoa interessante em muitos meios e eu acabo colhendo benefícios muito bons disso. Porque o network ele tem enriquecido a minha vida. Eu começo a Prieto em 2006 e eu fico até 2018 como todo empreendedor brasileiro, tentando acertar, tentando crescer, tentando melhorar processos. Só que a partir de 2018 eu começo nessa jornada de conhecimento. Então, de muito network, de muito treinamento, marketing digital, aprendendo. E de 2018 para cá, nós crescemos mais de 20 vezes. O que eu não cresci em 12 anos, eu cresci em 4 assustadoramente. Da pandemia para cá, nós crescemos 10 vezes. O meu faturamento antes da pandemia. Para agora, ele é 10 vezes maior, com uma equipe de vendas que é metade do que eu tinha em 2019. Então, assim, a gente, network, os treinamentos, essas coisas têm me enriquecido demais. No networking, eu adoro networking também, a gente se conhece, a gente consegue chegar próximo de pessoas que já chegaram lá. Sim. Eu tenho um amigo que fala que o sucesso é estudável. Então, a gente tem desde as escrituras, que tem lá ensinamentos de ser melhor cidadão e ter uma vida de sucesso. E tem também sobre empreender, com Salomão, né? Isso aí. O maior, a pessoa mais rica da história, né? Que ele achou oportunidade, colocou lá, ajudou outras pessoas e tem ensinamentos. Então, todos os lugares que a gente consegue, às vezes, se inspirar, tem alguém transbordando, contando a sua história. E no network a gente escuta a história daquela pessoa que a gente às vezes admira assim, caramba, esse cara é o dono daquela empresa lá, e você se aproxima conversando com a pessoa na maior simplicidade e ela acaba às vezes dando uma sacada ou percebendo quem é você e acaba percebendo que você pode ser um indicado para o negócio dele, ou às vezes até outros processos, ou também você melhora a tua comunicação, a tua postura de presença, né? Porque conta também a gente entender que... Vamos entender aqui, gente, que quando você vai em alguns lugares, a tua presença pessoal também conta. Então, isso também ajuda você, às vezes, ter abertura e ter conexão com as pessoas. Mas o networking, para mim, também é um marketing, um canal de venda muito grande, porque ali as pessoas primeiro conhecem a Silvana. Sim. Para depois conhecer o que eu tenho para transformar a vida das pessoas. Isso, você é interessante. Você é uma pessoa interessante. Quando as pessoas te conhecem, elas veem que é interessante e aí depois elas falam, peraí, se ela é uma pessoa tão bacana assim, que eu tenho não só para aprender, como para crescer, para trabalhar junto, para fazer negócios, para fazer parceria. É o princípio, né? É o princípio de ser interessante. E o legal que, Prieto, eu acompanho a história dele, ele é um cara hoje que também transborda no palco, né? Mostrando para as pessoas o que é você ter objetivo, ter metas, planejamento, porque querendo ou não, ele cresceu observando, se aprimorando e aumentando o networking, né? É isso aí, eu adoro ensinar, né? Eu venho de uma origem religiosa, trabalhei por muitos anos em igreja, ensinei durante muitos anos, tanto jovens como adultos, ensinava para mais de 1000 pessoas constantemente, quando a gente nem tinha marketing digital tão como temos hoje. E agora nós transbordamos o ensino para o empreendedorismo, para empresários, para pessoas de fora. E assim, a gente está falando de network, que é muito relacionamento, a gente está falando de uma vida, né? Ter objetivos, ter metas. Ontem eu estava numa mentoria com o Thiago Fonseca, e na mentoria o Thiago estava dando algumas dicas muito interessantes, e uma delas foi justamente isso. Gente, vocês têm que anotar as metas do ano que vem, tudo. E eu me lembrei da palestra que eu dei há 10 dias, 15 dias atrás. Então eu entendi o post que estava no teu Instagram ontem. Não, aquele post foi super inteligente, inclusive, mas eu me lembrei que eu acabei de ensinar isso, e assim, sou mentorado do Thiago, né? Mas eu pensei, poxa, eu estou no caminho certo, porque o que eu vejo, e há 2 semanas atrás estava numa outra mentoria com o Jean Guier. Nossa. E o Jean Guier, para quem não sabe, ele é um bilionário. E o mesmo princípio, você tem que ter metas claras, você tem que ter network, você tem que ter relacionamentos, você tem que modelar pessoas interessantes. Quem são as pessoas que você vai modelar em cada área que você quer crescer e aprender?
Então, assim, eu penso que para nós, né, empreendedores, para quem quer começar a empreender, é importante. A questão do network para mim é essencial, porque o network fala sobre relacionamento. O princípio de Deus para o ser humano, Deus cria o ser humano, as pessoas têm uma visão errada. As pessoas falam que Deus criou o homem para adorá-lo. E não foi isso, porque Deus tinha anjos que o adoravam 24 horas. Deus cria o homem para relacionamento. Deus coloca a imagem dele no homem para se relacionar. Então, o network é relacionamento. Foi originado por Deus, é um princípio de Deus. Na troca, no network, a gente cresce, a gente aprende, a gente amadurece. Eu dou de mim, recebo de você e a gente constrói algo maior juntos, né? Tanto que a soma, quando você tem duas pessoas reunidas num propósito, a explosão é muito maior do que uma sozinha. Então, network é essencial. E sobre metas, objetivos, clareza de onde você quer chegar, eu não vejo ninguém bem-sucedido que chegou lá ao acaso. Não tem ninguém. Se nós olharmos, eu acabo fazendo muitas associações bíblicas, né? Que bom. Mas quando a gente olha para Jesus, ele tinha um objetivo na Terra. Ele tinha uma meta. Ele tinha uma meta que era morrer na cruz para resgatar a humanidade, e era isso. Então, durante 33 anos e meio, ele trabalhou na meta. Ele foi criança, até os 30 anos ele cumpriu tudo que ele precisava cumprir, ele foi sacerdote, só aos 30 ele começa o ministério, e quando começa com uma meta muito clara. Então, de Jesus ao Elon Musk, ao Jeff Bezos, essas pessoas, elas têm muita clareza de onde querem chegar. O Elon Musk agora quer chegar em Marte. E eu não duvido que ele vai chegar. Talvez as nossas próximas gerações veem, né? Isso. Eu não duvido que ele vai chegar, porque ninguém constrói nada grande sem ter uma clareza de onde quer chegar, sem ter um objetivo, sem ter uma convicção muito clara daquilo que quer fazer. Na minha vida, isso tem acontecido, tem sido presente e penso que vai continuar, né? Eu penso que ao longo do tempo os nossos sonhos, as nossas metas vão se renovando. E aí você alcança algumas, vai criando outras e vai melhorando e vai crescendo. Quanto que a fé, você sendo um cara cristão, construiu a família também nesses mesmos princípios, ajudou você a ter resiliência para passar em algumas... todo empresário brasileiro passa por N situações, né? Desde mudança de câmbio, você depende de produtos importados, mudança de governo, mudança de outras situações de outros países também que acaba afetando você. Quanto que a sua fé te ajudou a ter resiliência e também ensinar isso para a nova geração que tem dentro de casa? Porque, gente, ele tem uma filha maravilhosa, uma delas, que é a mais velha, né? Isso, a Júlia. A Júlia, que ela, inspirada com certeza no pai, ela também ensina as pessoas algo da vida dela, algo que ela recebeu de transformação junto com você. Verdade. Então, quanto foi legal não, mas quanto foi, você atribui a tua fé, a resiliência e esse crescimento, permanecer nesse mercado? Eu atribuo 100% à fé. A minha vida ela é uma prova de fé. Desde o começo, toda a fase de infância, tudo que eu passei, até o momento que eu entreguei minha vida para Jesus, que foi com 16 anos. Com 16 anos eu tive um impulso no meu coração, eu quis ir para uma igreja, eu era um cabeludo roqueiro. Só imagina. E aí eu pensei, eu não posso ir para aquelas igrejas muito rígidas que elas, né, não vão me aceitar. Fui para uma igreja mais moderna na época e a fé me construiu. A fé me trouxe valores. A fé me ensinou caráter. A fé me ensinou resiliência. A fé me ensinou a amar o próximo. A fé me ensinou sobre os deveres com a minha família. A fé me ensina a ser um empresário melhor, a tratar os meus colaboradores com dignidade e respeito. A fé me ensina a ser um empresário melhor, a cuidar muito bem do meu cliente, a servi-lo. A fé me ensina a estar forte nos dias difíceis. Tem um trecho de Provérbios que fala que se você fraqueja no dia difícil, que você é um fracote. É isso que Salomão está falando. Ele fala, ó, se você amolecer no dia que está ruim, você não serve para nada. É isso que ele é muito claro. E então a fé ela me sustenta. A fé, Jesus, ele tem um outro trecho que ele fala assim, no mundo vocês vão ter bastante dificuldade. O mundo que vocês vivem, vocês vão passar por diversas provações, mas vocês têm que ser fortes, vocês têm que ter bom ânimo. Porque eu
venci o mundo. E quem crê em mim vai vencer também. Então a fé na minha vida, ela é essencial para tudo. A fé me construiu. O Anderson que existe hoje é um Anderson, o Prieto é um Anderson construído pela fé. A empresa que existe hoje é uma empresa construída pela fé. Por mais que eu melhorei minhas competências, hoje eu domino marketing digital, gestão, essas coisas, mas para quem saiu de uma infância extremamente pobre, de pais adolescentes, de uma casa que nem banheiro tinha, para construir uma empresa que fatura alguns milhões, se isso não for fé, eu não sei o que é, porque não, por mais capaz que eu seja, existe uma graça, existe uma bênção de Deus sobre a minha vida ao longo dos anos, me acompanhando em tudo que eu fiz. Então, no momento que eu trabalhava muito na igreja, eu fui muito abençoado. No momento que eu resolvi ter uma carreira corporativa, primeiro sendo vendedor e hoje empresário, então assim, eu tenho sido abençoado. Então a fé me sustenta, a fé, e eu sou uma pessoa, eu sempre fui, continuo sendo uma pessoa muito conectada a Deus. Eu incentivo que as pessoas sejam. E o que eu falo de conexão? Não é necessariamente a religião, mas é uma conexão de fato com Deus. Então é uma pessoa que ora, que fala com Deus, é uma pessoa que procura conselho nas Escrituras, é uma pessoa que procura ouvir as pessoas certas, pessoas sábias, e independente de serem cristãs ou não, porque eu penso que a sabedoria ela está distribuída no mundo de diversas formas, então eu sou essa pessoa. Então a fé, respondendo a sua pergunta, a fé é o que eu sou. Eu sou uma prova de fé. Eu sou uma prova de que vale a pena acreditar em Deus, crescer, prosperar. É muito legal escutar, porque muitos jovens acreditam que o meio onde eles estão o impossibilita de crescer ou ser alguém. E ao contrário, você pode usar o meio onde que você está para usar como mola propulsora para você crescer e chegar onde você quer, desde que você, como você há pouco citou, modele alguém, se inspire em alguém para poder seguir e busque princípios cristãos, a tua fé, valores que vai te levar mais longe. Querendo ou não, você indo para, às vezes, lugares onde que não tem muita, como é coisa assim, aceitação no mundo, em qualquer lugar no mundo, não importa o lugar que você for, ser respeitado, você acaba entrando em uma vibração, numa onda, onde que as pessoas acabam te expurgando, acabam te deixando de lado, você acaba não sendo muito aceito, né? E isso você acaba dizendo que é o mundo que está contra você. E não é o mundo que está contra você, é você que está fazendo escolhas diariamente erradas. Então, assim, existem caminhos e caminhos. Todos os dias você pode acordar e decidir para que caminho você vai estar seguindo. Você vem de uma família onde que não tinha banheira, e eu nasci na roça. Então, eu não tive infância onde que a maioria comenta na cidade aqueles desenhos, aquelas coisas assim, porque eu nasci onde que não tinha luz elétrica. Até meus 15 anos eu nunca tive acesso a nada elétrico. Então, assim, é muito engraçado as pessoas perceberem, tipo, nossa, essa guria nasceu lá na roça e tá hoje onde tá. Então, tipo, eu tô no maior polo de crescimento econômico do Brasil, que é São Paulo. Eu viajo o mundo. A gente já dividiu o palco, né, palestrando também em outros lugares. É incrível quanto eu comecei a me expor mais, falar mais do meu conhecimento, quanto que eu cresci. E a pandemia, para mim, eu disse muitos nãos. Porque eu recusei muitos clientes. Porque não dava para me atender. Porque muitos empresários perceberam que a pandemia poderia quebrar o negócio deles, mas eles viram que alguém estava falando que o digital poderia salvar. E daí procuraram alguém que trabalhasse no digital e queriam que você fizesse um e-commerce, uma estrutura para venda em menos de, sei lá, 10, 14, 15 dias. Não tem como fazer um processo desse tão rápido assim para salvar. Então você já não está nem com a corda da água no pescoço, você está com a água no nariz, não tem mais quase como salvar. Então as pessoas não perceberam que o digital pode estar ajudando. Você percebeu o digital um pouquinho antes da pandemia, né? Na verdade, o crescimento da Prieto ele passa pelo digital. Em 2010, eu estava na faculdade, fiz faculdade um pouco tarde, não tinha dinheiro antes, né?
E lá eu tive contato com um amigo que já era especialista em digital. Ele é um menino brilhante, inteligentíssimo, uma geração 10 anos mais nova que eu. E ali ele me apresentou o mundo do Google Ads. E timidamente nós começamos a fazer pequenos anúncios, investindo R$ 5 por dia, R$ 10 por dia. E eu comecei a ficar encantado com aquilo. Então começamos ali em 10, 12, eu comecei a ter clientes que vinham da internet. Aí eu pagava e o Google me dava clientes. E aí nós fomos crescendo, ele me ajudou durante um tempo. Ao longo desses anos eu acabei me especializando também, entendendo a ferramenta, mais especificamente no meu caso de Google Ads. E o digital, na verdade, para mim ele tem sido uma mola propulsora sensacional, porque ele me possibilita uma coisa que a maioria das pessoas não tem, me possibilita clientes abundantes. Então eu, nos últimos 4 anos, frequentei alguns treinamentos. Nas minhas contas, mais de 50. E em comum que eu vejo nesses treinamentos é uma busca das pessoas sempre de como ter clientes, como conseguir mais clientes. Elas estão sempre buscando isso. E eu fico pensando, gente, o marketing digital bem feito, bem aplicado, bem estudado, entendendo qual é o seu negócio, quem vai ser suas personas e trabalhando as ferramentas corretas, que hoje nós temos tantas, é a coisa mais sensacional do mundo. Então quem descobriu lá atrás, como foi o meu caso, surfou uma onda muito boa, onde nós não tínhamos tantas pessoas com esse nível de consciência. Graças a Deus, a consciência tem aumentado. Isso é bom por quê? Porque as pessoas crescem, prosperam e prosperidade é bom para o país. Nós precisamos de um país que prospere, que as pessoas cresçam. Mas, de fato, eu descobri aproximadamente há mais de 10 anos e tem sido um recurso extraordinário ao ponto de hoje eu ter uma equipe comercial. 80% dos membros da minha equipe eles são receptivos. Eles não precisam prospectar um único cliente. Eles precisam trabalhar tudo aquilo que o marketing digital já gera para eles diariamente, e aí trabalhar bem com todo o processo de vendas que nós desenhamos. Então eu descobri, adoro, sou apaixonado. Já chegaram momentos para mim, algumas pessoas, gerentes de marketing que eu tinha, falava, para de investir tanto, é muito cliente, a gente precisa dar conta. Eu falei, eu não vou parar. Eu falei, como que eu vou parar? Na minha cabeça nunca consegui conceber como que eu vou parar de pôr cliente para dentro. Como que eu vou parar de anunciar? A minha empresa é muito boa, nós fazemos um serviço sensacional, temos um NPS altíssimo, a gente tem um NPS medido mensalmente, nosso NPS é 98, é uma loucura. Maior que o Nubank, gente. É um negócio sensacional. E como que eu vou negar as pessoas? Eu falo para os meus vendedores que quando a gente não vende para um cliente, eu estou negando para ele o direito de ser bem atendido. Eu estou negando para ele a possibilidade de ter uma boa experiência, porque eu sei a experiência que eu entrego. Então o marketing digital entrou na minha vida há muitos anos, sou apaixonado e assim, para o ano que vem eu vou continuar expandindo. Eu vou para outras ferramentas que eu ainda não estou, por exemplo, a Prieto não está no TikTok. E eu tô atrasado. E Kawaii. Então, já tá aí, ó, um monte de coisa nova. Pinterest, né, que já tem ads ali. Um monte de coisas novas que eu ainda não estou. Ou seja, há um mundo de possibilidades no digital. E você trouxe uma coisa interessante, né, que os empresários te procuraram ali na pandemia, querendo pôr uma coisa digital para rodar em 10, 15 dias. A realidade é que se em 2022 alguma empresa não tiver no digital, ela está praticamente morta. Não há mais essa possibilidade. O mundo é um mundo digital. O mundo é um mundo online. Nós temos no Brasil mais celulares do que gente, né? Nós temos, se nós olharmos em qualquer lugar desse país, as pessoas estão o dia todo com seus rostos nos celulares, né? Então, assim... A minha ideia no programa aqui, Prieto, é incomodar as pessoas perguntando quantos reais, ou se você estiver no meu país, lá que é o Rio Grande do Sul, quantos pilas você ganhou hoje no seu celular. Porque, caramba, você é um produto da plataforma. A plataforma está usando você para vender produtos para você. E por que não você usar a plataforma para poder ganhar dinheiro? Tem um player do digital que eu ouvi 3 anos atrás, foi a primeira vez que eu vi essa expressão, ele falou assim, nas redes sociais,
você é o produto ou você é o Pode que é o produtor. nosso mesmo mentor, né? Ou você é o produto ou você é o produtor. Eu prefiro ser O o produtor. produtor. Então é justamente isso, né? Então esse nível de conscientização que você está trazendo é extremamente importante para o empresário, para quem quer ser um influencer, para quem quer usar as redes sociais, um celular hoje, ele tem o poder de mudar a vida das pessoas. Olha a vida do Whindersson Nunes, sabe? O Carlinhos Maia. São pessoas que fizeram, são assim, talento nato, mas são pessoas que trabalharam em lugares remotos do país, onde elas não teriam oportunidades, elas fizeram miséria. E hoje são quem são, reconhecidos nacionalmente, fazem negócios multimilionários. Hoje a arroba do Carlinhos Maia é 500 mil. Então, 500 mil para dar uma citadinha. E tem uma fila de espera, sabia? Que o ano 2023 dele tá quase cheio. Eu acredito, e não sei se você acompanha, que você é especialista nisso, você viu que ele lançou uma rede de hamburguerias e está prosperando. Não, ele lançou um curso também, tá dentro então, lá assim, das plataformas. não estar no digital é uma insanidade. Agora, vamos falar duas coisas aqui que você falou aqui. Vamos. A primeira coisa, tem colegas nossos empresários que acham que isso tem que ser quarteirizado, terceirizado, que não é para ele aprender sobre marketing digital, nem que seja para poder contratar certo. Sim. Então, esses colegas que não estão nessa fase de se autodesenvolver, buscar conhecimento, eu não tenho tempo, eu chego em casa cansado às 18, 20 horas. Ei, o que você faz das 18 até meia-noite, 2 da manhã? Tem um monte de cursos online EAD que você pode estar comprando. Eu sou uma pessoa que eu faço treinamento no final de semana, sacrifico meu sábado e domingo, você também, eu sei que Sim. passa sábado e domingo em imersões, em mentorias, em eventos, para onde você vai estar mudando o teu nível de consciência, o teu nível de entendimento e percebendo que você pode mais, não precisa nem migrar de nicho, né, ou da área que você está fazendo, só melhorar com melhores conhecimentos, usar mais a inteligência do que a força braçal para poder você faturar mais, maximizar mais os seus resultados. E para esses caras, colegas nossos, surge ainda outra... surge não, mas você consegue dizer algo para eles? Consigo. Eu penso que quando a gente começa a trabalhar o marketing digital nas nossas empresas, nós vamos ter algumas fases. E a primeira fase, você sim tem que entender o que você vai fazer. Você tem que buscar esse conhecimento. E é como você acabou de falar, você tem que... Vai ser um horário mais tarde, vai ser aos finais de semana. Eu acabei de te falar, foram 50 treinamentos nos últimos 4 anos. Então, assim, foram vários finais de semana fora de casa, buscando conhecimento, se aprimorando, aprendendo as ferramentas. Porque para você contratar, você tem que saber. Para você entender um relatório, você tem que saber. Para você saber se o lead está caro ou não, você tem que minimamente saber como as ferramentas funcionam, como elas entregam, estar acompanhando. Então, penso que é essencial, e eu vejo que daí ao longo do tempo a gente vai construindo um time. Mas você, como dono do negócio, você tem que saber sim. Você tem que saber que palavras performam e que palavras não performam. Você tem que saber o que está caro e o que não está caro. Você tem que olhar a sua campanha com constância. Você tem que ajustar os seus orçamentos. Você tem que entender o comportamento do seu público, ver quais criativos estão rodando melhor e quais não estão. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo gente que não era do digital, a pessoa vem para o digital, põe um caminhão de dinheiro, entrega para uma série de agências, muitas vezes, sem o mínimo de conhecimento, e aí as pessoas tentam fazer o melhor que podem, mas torram dinheiro. Ele não é uma pessoa que contrata, ele acaba sendo vendido. Totalmente. E aí ele pega... Eu já tive amigos que me ligaram 3, 4 anos atrás e falaram assim, seu Google funciona? Porque eu estou pondo aqui, não funciona, não sei... E a pessoa está pondo dinheiro. Não, funciona, mas você tem que fazer isso, tem que fazer isso, você tem que olhar isso. Então eu penso que quando o dono não sabe, ele acaba ficando vendido. E eu penso que hoje, na era de hoje, é tanto conhecimento bom disponível, é tanta gente boa, academia de marketing digital como a sua, sabe, que forma as pessoas, que tem profissões. Então, assim, não tem mais como você ficar isento. Você tem que saber sim. E não necessariamente vai ter fases. No começo talvez você vai saber e fazer, mas você vai crescendo, você vai ter time. Hoje eu tenho pessoas que fazem para mim, e eu olho, eu falo, eu opino, eu acompanho as métricas.
Hoje o próprio Google me liga muitas vezes para me dar consultoria, né? Eles querem melhorar as minhas campanhas, porque minhas campanhas performem melhor, e eu performando melhor, eu vou investir mais, é natural, mas eu penso que o empresário tem que se dedicar. Tem uma coisa, estava falando com o Diego do Arrasta, no podcast dele, tem uma coisa que você tem que expandir o tempo todo, é o seu conhecimento, você tem que expandir a sua mente. Você tem que expandir você tem que ter novas ferramentas, você tem que crescer, você tem que se aprimorar, você tem que aprender. Porque isso é o nosso diferencial competitivo. Eu brinco que meus concorrentes podem me copiar, não tem nenhum problema. Porque que eles estão me copiando hoje, eu já estou olhando para 2, 3, 4 anos lá na frente. Você está entendendo? Eu já estou pensando em coisas que eles estão copiando hoje. Então não é um problema para mim. Porque eu estou sempre olhando para frente. Por quê? A gente falou sobre network, então nas networks, nas mentorias, quando a gente vai tendo contato com tanta gente boa, nossa mente vai expandindo e você vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu tive num treinamento onde que estava o CEO da Chili Beans, e ele mostrando que tem planejamento até 2026 para 2027. Pronto. Por quê? Porque tem ferramentas hoje, então se você tá empresário que está vendo a gente aqui, não sabe o que é tendência, o que está vendo, existem empresas profissionais de pesquisa que pesquisam tendências para todas as áreas. Existe plataforma que eles dispõem esse conhecimento para você assinar e você ficar antenado e antever o que vai vir no mercado. Então ele assina uma plataforma, se não me engano é WSG, que você tem a tendência de tudo lá. Então é onde que ele não tem estoque de óculos, ele não tem outlet de óculos, porque ele faz o processo tudo pensado na frente. Quando ele lança, vai tudo. Então se torna peça rara. Se você não comprar aquele óculos que você gostou, você vai voltar depois lá, não tem mais, porque ele já tem uma nova coleção em cima. Então ele está sempre pensando na frente, pensando em tendência, e a última dele é fazer com que as vendas dele expandisse, usando a sustentabilidade, porque o filho dele, de 12, 13 anos, pediu assim: pai, a empresa nossa é sustentável, usa sustentabilidade? E ele ficou sem responder. E daí ele começou a tentar entender o que ele poderia estar fazendo para poder introduzir a sustentabilidade no negócio dele com economia. E daí ele percebeu que ele poderia comprar containers abarroado que fica no porto, usar os postos de gasolina como estacionamento lá e abrir lojas containers. Então ele está dando revida para esses espaços, esses lugares, e está ajudando a economia, onde que pequenas franquias estão dentro desses containers, vendendo nessas regiões em qualquer lugar do Brasil. É justamente o que nós acabamos de falar, percebe? É um empresário que fatura bilhão, inquieto, inconformado, que está sempre olhando para frente, que está sempre buscando. Então, assim, o empresário que se dá o luxo de não estudar, de não se capacitar, de não olhar para frente, se ele não for um herdeiro multimilionário, ele vai ficar pelo caminho. Porque existe uma estatística no Brasil, né? Nos primeiros 5 anos, mais de 80% das novas empresas morrem. E elas morrem justamente porque o empresário não está se capacitando. Nós falamos no começo, muitos começam a empreender por necessidade. E não há nenhum demérito nisso. Agora a grande questão é legal, enxerguei uma oportunidade, é uma necessidade. Agora, o que é que eu faço para fazer esse negócio dar certo? E diferencial, né? O que é que eu faço para crescer, para ser diferente? Como que eu me destaco? Como que eu vou me posicionar nas redes sociais? Onde eu vou investir? Como que eu vou melhorar o meu produto? Qual vai ser a experiência do meu cliente? Isso o empresário tem que estar buscando todos os dias. Mas tem muitos empresários na tua área, Prieto, eu já passei por essa experiência, que eles querem fazer a primeira venda. E depois você nunca mais consegue entender o pós-venda, não tem mais como você comprar daquele fornecedor, porque eu trabalhei 18 anos e meio no mundo corporativo. E eu fazia alguns pedidos, algumas compras. E eu nunca mais comprava daquele cara lá no segundo ano, no meio do ano, quando tinha outra necessidade. Porque o pós-venda era horrível, o cara tá muito mais fácil de fechar o pedido e tchau e bênção. Quando eu ia fazer novas cotações, não tinha aquele acompanhamento do meu lead. Então, assim, quando você conquista um lead, que é o cliente que está com você, aquele cliente tem que ficar muito tempo com você.
Então, o que, que você está fazendo para poder aprimorar? O que você entrevistou esse lead, esse cliente, para poder conhecer ele e você ajudá-lo? Então, assim, eu acho que você é uma empresa, um empresário que parou e olhou hoje a necessidade da empresa, daquele contratante, o que é que você pode estar mostrando para ele lá. E ele às vezes chega talvez com um pedido, porque você me comentou que quer algo lá ABC e você consegue vender às vezes mais várias coisas para ele totalmente diferente. Ele sai encantado, ele sai contando sobre como foi a experiência com vocês e com certeza dali passado a próxima a necessidade que ele tem, ele vai voltar a comprar de vocês porque ele vira fiel, né? Que é o encantado. O cliente fica encantado com você. Essas pessoas que estão muito mais preocupadas, os empresários que estão muito mais preocupados em ter a primeira venda, tchau e bênção, não tem um pós-venda, não tem uma equipe estruturada, não tem um acolhimento, porque a gente, querendo ou não, por trás do CNPJ tem um CPF, é uma pessoa que ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser aconchegada e acolhida ali naquela necessidade que ela está tendo, né? E eu acho que esse olhar que você tem seja um dos grandes diferenciais que você tem hoje na tua empresa. As pessoas não se dão conta de quão caro é você conquistar um lead, né? Então existe um termo no marketing digital que você domina bem, que é o CAC. Custo de Então, aquisição do né, cliente. nós temos um custo para adquirir esse lead. E como você disse, às vezes as pessoas estão preocupadas só com a primeira venda. Então a pessoa me pede um copo, eu vendo o copo e eu acho que fiz o meu papel. Mas como você acabou de falar, é um CPF, é alguém cheio de necessidades e dores. E na Prieto, nosso primeiro valor, né, nosso conjunto de valores, é o foco do cliente. Nós procuramos entender a necessidade dele, nós procuramos entender o que é importante para ele. E dentro disso nós propomos as melhores soluções. Então eu não quero que ele compre um copo se o copo não vai conversar com o cliente dele. Porque no final do dia, o presente personalizado, aquilo que nós vendemos, é para encantar o cliente dele, é para fazer o cliente dele comprar mais, se sentir agradecido. Então nós trabalhamos com essa premissa e a experiência do nosso cliente para nós é o que mais vale. Eu não quero o cliente de uma compra. São tudo letrinhas, né, no marketing digital. CAC, tem um né? glossário. Mas a gente tem que... Porque o que a gente tem que ter? A gente tem que ter o nosso LTV aumentado. A gente tem que ter a nossa vida do cliente conosco aumentada. Então, às vezes, a primeira venda, ela só vai pagar o custo de aquisição. E se você não se preocupar em cuidar desse cliente, nutrir esse cliente, estar com esse cliente, propor novas soluções para ele em qualquer área que for, você vai perder esse cliente para a concorrência, porque todo dia todo mundo está pondo um monte de dinheiro nas plataformas sem se dar conta disso. E cuidar do cliente hoje é uma questão de inteligência, é uma questão de você aumentar a sua base, aumentar o seu faturamento, ter pessoas fiéis, ter pessoas falando bem de você. Aqueles que chegam, eles olham para essa base forte que você tem e eles falam, opa, tem muita gente boa aqui, eu vou estar aqui, esse lugar deve ser bom para tanta gente confiar. E aí você trabalha toda uma experiência. Então, de fato, nós temos uma preocupação que eu costumo dizer que o cliente, quando nos conhece, ele tem que entender que a parte de presentes personalizados na vida dele está resolvida. A gente está muito próximo aqui do Natal, daqui 2 dias, 3 dias a gente vai estar todo mundo em família, quem está podendo comemorar. Agora é o primeiro Natal, né, juntos, né, pós-pandemia. Muitas pessoas vão poder viajar, vão poder estar junto, mas se a pessoa olhar para a casa dela, para o que ela ganhou da empresa ou ela ganhou de algum lugar, com certeza ela vai perceber esse caramba, isso aqui é uma empresa, alguém pensou em fornecer para uma empresa, para essa empresa fornecer para os clientes dela e eu tô com algo aqui que é memorável, que alguém pensou. Sim. E se alguém quiser para 2023 ter uma consultoria de acolhimento e desenvolver, tornar a marca dele memorável, como que ela te encontra? Hoje ela me encontra através do meu Instagram, né? Então é Anderson Prieto. E a gente para 23 vai trabalhar muito forte isso juntamente com as empresas. Nós vamos levar essa experiência da Prieto, que é todo esse encantamento que nós fazemos e entendemos que é importante para as outras empresas, mostrando para as empresas que o cliente delas é o maior ativo delas. O cliente delas é o que paga as contas no final do dia. O
O cliente delas é o único e o verdadeiro chefe. E eu brinco que a gente tem que usar dois métodos muito simples. O método ACF, que é o arroz com feijão, e o método BBF, que é o básico bem feito. O que nós temos que fazer? Atender com qualidade, atender com atenção, suprir a necessidade, fazer o melhor por aquele cliente, entregar mais do que ele espera. De fato, fazer o que as grandes empresas do mundo fazem. A Disney tem 70% de retorno dos visitantes. 70% das pessoas que vão ao Magic Kingdom voltam, né? A Apple tem legiões de fãs. Harley Davidson, as pessoas tatuam a marca. Então, o que essas marcas têm feito ao longo do tempo? Elas têm encantado, elas têm cuidado, elas se preocupam com a satisfação absoluta daquele cliente. E a experiência, né? Experiência. Então, elas entendem que, ao longo do tempo, por exemplo, eu sou usuário de Apple desde 2008. Eu sou nova, né? tá? Eu entrei nessa... Então, são 14 anos. Quanto de dinheiro a Apple já ganhou comigo? E eu não troco. Eu tenho tudo deles. Tudo. O que eles lançarem eu vou comprar. Eu gosto, eu sou fã. E eu gosto do todo. Eu gosto do porquê eles existem. E é uma marca que me cativa. É uma marca que eu fui há 2 semanas atrás na Apple Store do Shopping Morumbi. E continua inovadora. Continua pensando de uma maneira diferente. Continua tentando me encantar. É incrível a maneira que eles... Não é só o tratamento, é o todo. O todo é feito para encantar. Então eu penso, as pessoas me encontram por essas redes e é algo que nós vamos trabalhar muito com os empresários para que se preocupem, para que de fato cuidem muito bem dos seus clientes. O Brasil é um país com tanta oportunidade que se o empresário fizer apenas isso, ele cresce, ele prospera e ele avança. Porque as pessoas, infelizmente, deixam muitos vácuos no mercado. Tá, a gente falou agora da Prieto Brindes, Falamos. mas o Anderson, ele também é trainer, ele também é mentor. Sim. E ele também é palestrante. Então, também, se vocês estão acompanhando a gente aqui, gostaram desse empresário aqui, gostaram da história dele, também é possível te chamar para você palestrar, para você treinar a equipe, inspirar equipes e poder prosperar mais dentro do negócio, seja qual for, mas o negócio de brindes não tem nada a ver, é a gestão que você faz, igual como a gente vai na Disney, aprender o jeito Disney de ser. Isso. E não importa o negócio, a gente vai lá e faz a escola deles lá, que a gente passa dias lá aprendendo. Outras empresas também têm esse Experiência Day, que você consegue aprender, e você também tem esse processo de também levar para outras empresas, né? Isso mesmo. A Prieto é um case muito bem sucedido, que tem crescido, e nós temos levado esse conhecimento para outras empresas, para outros lugares, através de palestras. Então, desde palestras na área de atendimento ao cliente, desde palestras na área de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, cursos para vendedores, né? Então, a gente treina equipes de vendas. Nós temos um método comprovado que nós levamos vendedores a vender mais, que saíram do zero, a vender mais de R$500 milhão. Então, é um método comprovado e eficaz, feito com pessoas distintas, com perfis comportamentais distintos, com jovens de 23 anos a pessoas de 50 anos, elas chegaram nos mesmos resultados. A área de CX, né, a área de Customer Experience, então a gente atua em várias áreas, em consultoria, em mentoria, porque eu entendo que cliente feliz dá lucro, eu entendo que clientes satisfeitos fazem o seu negócio crescer. Clientes satisfeitos vão colocar mais dinheiro no seu bolso. 2 coisas mais aqui, Prieto. A gente falou de algumas siglas, ok, mas a gente falou de pessoas que podem estar nos servindo. Então, por exemplo, você falou que você tem uma necessidade de, daqui a pouco, eu também entrar em mídias onde você não está. Isso. E você é um cara curioso, você vai lá e vai aprender, mas você não vai ser o cara que vai executar. Não. Então, assim, como eu falo aqui, toda quinta-feira é uma quinta-feira para empresários, empreendedores, e outra quinta-feira é para a pessoa entender o que ela tem de habilidade, que ela pode estar aprendendo e servindo empresas, empresários, empreendedores com a sua habilidade. Então, a gente está aqui falando de pessoas que podem estar pegando a tua conta para poder cuidar nas mídias sociais, nas novas ferramentas que você não está.
e ganhando muito bem por isso. Então, as pessoas vão aprender sobre TikTok, aprender para empresas, aprender no Pinterest para empresas, e tentando mostrar e fazer uma estratégia para você e ganhar muito bem para isso. Não ter só você como cliente, mas também outros clientes. Então, quem trabalha no processo de servir tem contratabilidade, ou seja, vários contratos onde que ele pode ter um faturamento muito bem, obrigado, do seu celular, do seu computador em casa, de alguma lan house que tenha, ou outras áreas de convívio comum, como tem muito aqui na Paulista. A gente está numa área, não sei onde você está acompanhando a gente, aqui em São Paulo tem muito trabalho, espaço de work, né, que você consegue dividir. Então, tem vários lugares que você consegue ter uma atmosfera que te lembra o escritório. Agora, essas profissões, elas servem tanto para você ganhar dinheiro sozinho, mas também você desenvolver essa habilidade, entender o que você tem de habilidade e fazer entendimento, aprender uma ferramenta e trabalhar para empresas. Então, qualquer empresa hoje precisa estar no digital, precisa aprender sobre... ela não vai executar, ela pode entender, o empresário pode entender, e ela vai te contratar para você cuidar das redes sociais, ela vai contratar um web design, ela vai contratar um conteudista, ela vai contratar uma pessoa que vai fazer copy, né, que hoje é o desenvolvimento da copywriting, ela vai contratar pessoas que vão fazer uma série de outros trabalhos que você pode estar aprendendo em casa, em cursos que a gente tem, né? Eu tenho uma academia onde que tem os treinamentos, mas você pode procurar em qualquer lugar, desenvolver a sua habilidade e se colocar como uma prestadora de serviço dentro das empresas. As empresas não vão te contratar como CLT, eles vão te contratar como um prestador de serviço. Então, você vai ser, dentro dessas empresas, uma empresa prestador de serviço, uma PJ. E daí a gente vai para outra seara, que a pessoa vai aprender a ser um MEI, depois unipessoal, depois vai crescendo os seus faturamentos com isso. Então, assim, tem mercado e necessidade para todos os lados. Sim. Basta a pessoa entender que ela pode, sim, estar trabalhando como vendedor lá da Prieto, recebendo esses leads já pronto, já preparado, porque você fez um trabalho antes, encantando esse cliente, mas também você tem uma necessidade de terceiros que pode estar te servindo, te ajudando na questão de redes sociais ou de outras necessidades que vão para o seu negócio. Essa é uma coisa que a pessoa pode estar aprendendo, entendendo que com o digital não é só você estar sendo lá influencer, fazendo coisinha firula nas mídias. Você tem que entender que isso é uma ferramenta e que você entendendo da ferramenta é um bid, é um negócio seu. Você pode estar fazendo essa oferta, esse serviço, esse conhecimento para você seu, para N negócios, para N prestadores de serviço, tanto para empreendedores, que são pessoas que empreendem sozinha, né, como dentista, arquitetos, enfim, outras áreas, como também empresas que têm um braço grande, mas que isso não é o expertise dela, ela vai precisar de um contratado ali. Eu vejo você falando, né, existe um campo enorme no Brasil. Nós temos mais de 20 milhões de CNPJs, então, na prática, mais de 20 milhões de empresas. E nós precisamos de tudo. Nós precisamos de copywriter, nós precisamos de editores de vídeos, nós precisamos de gestores de tráfego, nós precisamos de sociais mídias, nós precisamos de secretárias remotas. Que é então, assistente virtual. No campo digital, onde você tem uma academia muito boa, por sinal, tem trabalho demais. E o que é mais interessante que essas pessoas precisam despertar é que você pode ter ganhos aí de 3, 4, 5, 10, 15 mil reais, né? Às vezes por cliente. A Júlia, minha filha, quando ela estava com 15 anos, eu paguei um curso de Instagram para ela. E aí ela começou a cuidar do começou a cuidar da Prieto num determinado momento. E um empresário a procurou, querendo pagar R$1.000 para que ela cuidasse da rede social dele. Na época não deu acordo, porque ela estava muito focada nos estudos, mas ela tinha 15 anos. Se ela tivesse 10 clientes de R$1.000, seriam R$10.000. Hoje, uma social media, ela está na faixa entre 1.800 e 2.500. Por cliente. Então, e daí assim, depende também quantas redes sociais, tá? Se você pegar até 3 redes sociais, é essa faixa. Se você for colocar mais redes sociais, como você é uma empresa que precisa também estar no LinkedIn,
você precisa ter agora o Pinterest e tudo mais, com certeza o teu custo para ter um profissional para cuidar dessas redes vai ser mais alto. Talvez você vai ter que ter 3, 4 profissionais, cada um ganhando um pouquinho, mas em comunicação conjunta para cada um cuidar de uma rede para poder fazer, senão se torna muito alto o valor para dentro da rede. Mas tem empresas que dizem assim, não, eu quero que só uma pessoa cuide. E essa pessoa está muito bem, obrigado, ganhando a remuneração que muitos pais de famílias não ganham. Eu estava conversando esses dias com um especialista em marketing digital sobre ser head de inovação na Prieto, algo no caso, estava me falando de algo em torno de 18 mil mês. Então, assim, tem muito mercado, tem muita necessidade. As pessoas devem se capacitar, devem fazer treinamentos, porque o digital, a gente falou muito de digital aqui, o digital possibilita isso, a ascensão. Hoje você com o celular na mão você tem todo o acesso no mundo. É o escritório. Né? Por um custo super acessível. Você tem um custo super acessível e você tem um mundo nas suas mãos onde você pode aprender qualquer coisa. Tirando operar um cérebro, que deve ser muito complexo, e construir algumas pontes para que nunca caiam, eu acho que o restante, o digital está cobrindo tudo. E com certeza, talvez até isso já deve ter muita coisa importante no digital. Com certeza. Prieto, você comentou comigo que você vem da área cristã e a gente está se aproximando do Natal. A gente já vai começar um novo ciclo, né? No Brasil, no mundo, que é o 2023. E você me permite pedir uma coisa para você? Sim, fica à vontade. O que você pedir, a gente geralmente faz. Eu queria pedir para você uma oração para a nossa comunidade, para quem está nos assistindo, para o Natal, para o Ano Novo. Então, se você conseguir e quiser, você pode fazer para mim? Geralmente eu consigo. Acho que é só importante as pessoas terem consciência dessas datas que estão chegando, né? Elas são datas extremamente importantes, elas são datas que nos deixam mais reflexivos, né? O Natal fala do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um marco no mundo, então independente da religião, ele é reconhecido no mundo todo, mas fala de esperança, fala de paz. Você disse há pouco, só fala sobre as famílias reunidas, fala sobre termos mais amor e menos ódio, fala sobre perdoarmos mais, fala sobre nós valorizarmos as relações que são importantes. Então é sobre essas coisas. Tudo é importante, empreender, crescer, prosperar, mas tudo tem que desaguar numa vida que seja abundante. Mas prazer orar. Posso orar? Pode, gente. Natal é uma época que o Senhor veio ao mundo para mudar a história. O mundo é um pós-Jesus, o mundo é um pós sua vinda. E o Senhor veio ao mundo para nos trazer paz. O Senhor veio ao mundo para nos trazer esperança. O Senhor veio ao mundo para mostrar que há esperança, há possibilidades. Que a vida não precisa ser uma vida ruim, que a vida não precisa ser uma vida fracassada, que a vida não precisa ser uma vida de sofrimento. Então eu oro, Pai, por cada pessoa que está assistindo. Eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo, que o Espírito natalino, que o Espírito de Jesus, Pai, tome conta dessas pessoas. Traga paz aos corações, sabe? Traga refúgio, traga refrigério. Que as pessoas saibam, Pai, que há um Deus que se importa com elas. Que as pessoas saibam que a fé pode salvá-las. Que as pessoas saibam, Pai, que o Senhor é um Deus bom que se importa com cada um. Que haja perdão, que haja reconciliação nas famílias. Tantas brigas, tantas divergências por questões tão fúteis. Que esse momento seja um momento de paz. Que esse momento seja um momento de reconciliação. Que famílias se perdoem, que famílias se reconectem. Que a paz, que excede todo o entendimento que está em Jesus, ela possa transbordar para milhares de pessoas e milhares de lares nesse Natal. Que nós tenhamos um 2023 extraordinário. Que independente, Pai, de qualquer cenário, nós possamos entender que nós temos um Deus que nos ajuda, nos deu inteligência, nos fortalece e que nós possamos trabalhar com afinco, a fim de realizar nossas metas e os nossos sonhos. Que a sua bênção esteja sobre nós, sobre a minha vida, sobre a da Silvana e de toda a audiência dela.
Que a bênção do Senhor sempre esteja sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Prieto. Obrigada para você que está nos acompanhando. Na próxima quinta-feira a gente vai estar falando sobre marketing digital, daí mais voltado para você como pessoa, como você pode estar usando teu telefone para poder conseguir ter a renda ou até descobrir uma nova profissão. Brigadão, até a próxima quinta-feira.